como é que isso aparece, por exemplo, na tua prática, né? Porque, querendo ou não, eu imagino que para mim e para o Bolívar, quando chega pacientes com questões alimentares, óbvio que a gente sempre avalia a questão alimentar, porque às vezes os pacientes, muitas das problemáticas até de humor, de ansiedade, podem estar relacionadas com a alimentação, o perfil comportamental mesmo do paciente, mas eu imagino que para ti, às vezes, vai além do que a gente vê. Porque a gente acaba pegando muito transtorno, né? Então a gente já Uhum. tem uma organização de tratamento específica. Mas como que é isso daí pra ti? Porque eu imagino que vai chegar muita gente, vai olhar pra ti e falar: Laura, tá vendo essa pessoinha aqui, a imagenzinha? Eu quero ficar com um corpo parecido. Como é que eu faço? Como é que é isso pra ti, assim? E como tu trabalha também com essa insatisfação corporal? Perfeito. Sabe que talvez, muito possivelmente, pelo meu trabalho nas redes sociais, as pessoas que chegam até mim, elas já têm um certo nível de consciência de que elas precisam dar uma trabalhada na relação delas com a comida. Então, a grande maioria dos pacientes que chega até mim chega através das redes sociais e por isso eles já conhecem um pouco desse meu Uhum. viés. Mas, claro, de vez em quando aparece indicação de amigo, indicação de familiar de pessoas que nunca nem conhecem meu Instagram, então nunca pensaram nessa questão da relação com a comida. E aí chegam, como tu falou, né? Eu quero perder X quilos em X dias porque eu tenho um casamento. Pode me cortar tudo porque eu aguento. E ao mesmo tempo eu tenho pacientes que, ao meu ver, felizmente hoje em dia chegam dizendo, escrevem até no formulário pré-consulta dizendo, quero melhorar minha relação com a comida. E eu leio isso e eu penso, ai meu Deus, eu vou adorar, sabe? Vai ser Sem maravilhoso. coraçõezinhos. Coraçõezinhos, coraçõezinhos. Então, felizmente, hoje em dia essa é a maioria. E eu gosto de dizer que eu trabalho no consultório muito mais na prevenção de transtornos alimentares. Chegam poucos pacientes, pouquíssimos, com um transtorno alimentar já ativo, que eu vou encaminhar para um tratamento. O que eu trabalho muito é nessa questão. Às vezes a gente poderia classificar como um comer transtornado, mas a Uhum. pessoa às vezes não faz ideia disso. E sim, muitas vezes aparece assim: eu quero trabalhar a minha relação com a comida, mas eu também quero emagrecer. E isso eu acho um ponto bem importante de falar, de abordar, porque assim, teoricamente, quando a gente vai fazer uma abordagem de melhorar a relação com a comida, seja com comer intuitivo ou com outras abordagens, a gente tenta esquecer do peso. A gente não trabalha com emagrecimento, né? Inclusive, o comer intuitivo é uma abordagem que não é voltada para o emagrecimento. E essa já é uma grande concepção equivocada das pessoas, né? Porque acho que daí comer intuitivo tu tá falando de emagrecimento. E não é Perfeito. isso que a gente tá falando. Não é isso. Inclusive, tem muitas compreensões erradas em relação ao comer intuitivo, como se a pessoa fosse comer tudo o tempo inteiro, como se não ligasse para a saúde, como se não focar no emagrecimento fosse dizer tanto faz a minha saúde, tanto faz o que eu como. Mas muito do que chega de demanda de emagrecimento, eu acho importante dizer, ó, tá tudo bem que tu quer emagrecer. Eu acho completamente compreensível a pessoa querer emagrecer. Olha o mundo no qual a gente vive, a sociedade no qual a gente vive, seria injusto eu dizer pra pessoa que ela não pode querer emagrecer. Uhum. E eu acho que seria totalmente ineficaz eu dizer pra pessoa, tu vai esquecer desse tua vontade de emagrecer. A pessoa, não é porque eu vou dizer pra ela que a gente não vai focar em emagrecimento, que a pessoa vai automaticamente fazer desaparecer o desejo que ela tem há tanto tempo de ter um corpo ideal que ela passou a vida inteira achando que era o corpo que ela deveria ter. Então, se eu dissesse pra ela, não, não pensa nisso, a pessoa muito possivelmente ia seguir pensando nisso e ainda ficar frustrada que ela acha que esse é um ambiente onde essas sensações e pensamentos e sentimentos que ela tem em relação ao peso dela não são bem-vindos. Como se eu Perfeito. fosse julgar ela por ela querer emagrecer. Então, o que eu gosto de trabalhar, eu gosto de pensar assim, ó. Eu gosto de pensar assim, a gente não vai focar no peso, a gente não vai focar no emagrecimento. Até porque o emagrecimento não é um comportamento. O A gente resultado. não tem como Uhum. controlar. O emagrecimento é uma possível consequência de mudanças de Uhum. comportamento. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode olhar para esses comportamentos e tentar entender o que foi que te trouxe até aqui, por que tu está aqui. E aí a gente vai trabalhar nisso, focar nisso. E aos poucos a gente vai se encaminhando para o que eu gosto de trabalhar com o conceito de peso natural, né? Que acho que tem muitas maneiras que a gente poderia falar sobre isso, mas é basicamente um peso, uma faixa de peso, não um número específico, que para aquele momento da tua vida
é um peso que o teu corpo tá saudável, tá estável e que tu pode manter aquele peso sem extremos na alimentação. Ou seja, sem o extremo do excesso, sem o extremo da restrição. Que tu não precisa te esforçar ou fazer grandes tipos de sacrifícios para manter. Então, se é um peso que tu precisa comer cada vez menos para manter, se é um peso que tu precisa malhar incansavelmente para manter, se é um peso que te traz sofrimento e muito sacrifício para manter, talvez não seja um peso compatível com a tua saúde e com a tua história. E com o teu momento. Com o teu momento. Eu acho que é muito importante quando tu fala isso, porque qual é uma das críticas que, quando a gente está falando sobre essas questões alimentares e quando a gente trabalha com transtorno alimentar, aparece, né? Vocês não estão se importando com a forma, com o desejo do paciente também de emagrecer. Bom, eu acho que tem várias questões que a gente precisa levar em consideração e eu acho muito importante isso que tu levanta. Porque o próprio tratamento para transtornos alimentares, eu jogo muito honesto com meus pacientes. E eu falo, tu não vai se sentir bem em alguns momentos. Porque, de novo, é uma reaprendizagem e às vezes até questões interoceptivas, ou seja, de como eu vou me sentir com o alimento. Eu estou fazendo restrição há tanto tempo. Eu começo a comer mais. Sim, talvez tu vai sentir o teu estômago mais estufado. Sim, vai ter diferenças em questões de retenção de líquidos. E é importante a gente falar isso. Da mesma forma que, e eu acho que daí tu vai querer falar sobre isso, Boli, que talvez a gente nunca fique realmente 100% satisfeito. E que talvez é uma questão de aceitação, não numa ótica de resignação, mas de abertura para que isso também possa ocorrer. Ótimo, ótimo. É super importante esse ponto colocado, assim. E ouvindo a Laura sobre emagrecimento, essa é uma temática super polêmica, né? Não sei vocês que trabalham também. E tu, Léo, principalmente, eu sei que a Laura tem certeza que as pessoas procuram ela com esse intuito. Mas muitas pessoas me procuram sabendo que eu trabalho com essa área para emagrecer também. Não, total. E aí, às vezes, é quase uma quebra de expectativas no sentido de que eu falo, não, mas a gente precisa entender por que a gente está fazendo isso. Então, para mim, a grande chave aí, o problema não é emagrecer por si só, gente. A questão é a motivação por trás disso. E as pessoas não entendem isso, no geral, porque a questão até dos transtornos alimentares, de uma forma geral, a gente perguntou antes, tá, um transtorno da alimentação, do comportamento alimentar, é a imagem corporal, e talvez seja tudo junto. A alimentação, a imagem corporal, mas a gente pode fazer uma pergunta a mais aí, de por que as pessoas querem estar no ideal de corpo? O que elas ganham estando no ideal de corpo? Qual é? Ou o que elas evitam tendo um ideal de corpo? Gente, se a gente pegar os transtornos alimentares, a grande maioria das pessoas trazem, Bolívar, eu tenho medo de ser rejeitado se eu não tiver aquele corpo. Ou eu quero ter aquele corpo para ser aceito. Porque eu quero ter que as pessoas gostem mais de mim. E, gente, essa é uma necessidade de todos nós. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo quer ser gostado, todo mundo quer ser amado. Só que aqui, esses pacientes, as pessoas utilizam muito a estratégia do corpo, de ter um ideal, para tentar buscar isso. Só que eu sempre digo para meus pacientes, tem duas problemáticas aí. A primeira delas é que, se eu sei que as pessoas estão comigo por causa do meu corpo, elas não estão comigo por quem eu sou. É aquela velha questão, é o que eu faço, as pessoas gostam de mim pelo que eu faço ou por quem eu sou. Perfeito. Então, reforça essa ideia de que talvez eu não tenha algo intrinsecamente legal para as pessoas. O valor vira o corpo. Exatamente. E junto com isso, essa busca pelo corpo pode trazer N nocividades, né? E N aspectos muito negativos em relação a isso. Então vai ter toda essa perspectiva dessa relação ruim com o corpo e desse receio de ganhar peso, de o que eu posso ganhar com isso. E a gente vai ter que olhar isso de uma forma mais ampla, né? De uma forma maior para conseguir entender quais dinâmicas estão ali associadas nessa busca, nessa motivação pelo corpo de uma forma geral. E até interessante quando tu traz isso, porque se a gente olhar para os dados de transtornos alimentares como um todo, a gente vai ver qual é a idade, quais são as idades que mais tem transtornos alimentares. É, em geral, de 15 a 34 anos, 35 anos. O que em geral, assim, nessa faixa etária, óbvio que vai ter oscilações em diferentes estudos e vão mostrar resultados diferentes, mas se a gente fizer um compilado geral, vai ficar nessa idade mais da adolescência até a adultez ali, perto dos 40 anos. Vamos arredondar um pouquinho mais e dar um range um pouco maior. Em geral, é quando a gente está buscando parceiros e essa questão de busca muitas vezes fica associada
a questão estética. E a gente não tem como negar que é um aspecto importante dentro desse processo. Mas eu ia falar o segundo ponto, e isso é importante, né? Eu falei, o primeiro ponto é a ideia de que se eu usar o corpo, eu sempre vou ter essa ideia de que as pessoas estão comigo pelo meu corpo. E o segundo aspecto, gente, é que todo mundo vai ser rejeitado. Uhum. Difícil ouvir isso, né? Mas todos nós vamos ser rejeitados, independente do corpo que eu tenho. Eu posso ter o corpo mais padrão, aquele corpo igual ao que eu vejo no ideal na rede social. Mas eu ainda, possivelmente, tenho a possibilidade e, muito possivelmente, serei rejeitado em muitos momentos. Então, é os pacientes entenderem que a estratégia de utilizar o corpo não vai garantir esse receio da rejeição. Não vai garantir que eles não sejam rejeitados. E é muito mais um trabalho de a gente aceitar essa possibilidade de até lidar com esse receio da rejeição, que todos nós passamos por isso, mas quantas coisas a gente perde na nossa vida por esse medo? Quantas coisas nos afastam do que é importante para nós pelo medo de experienciar essa rejeição? Quantas festas as pessoas deixam de ir porque eu não tenho roupa, porque eu tô parecendo gorda com isso? Quantos contextos de relações mesmo eu deixo de vivenciar? Então, é quase que um ciclo e um tiro no pé em algum grau, porque meu medo é ser rejeitado, mas eu não frequento lugares porque eu acho que as pessoas não vão me aceitar. Então, eu tô me afastando do que é importante para mim, da conexão dos meus valores, em prol de um medo de enfrentar uma sensação. Então, muito do trabalho psicológico, muitas vezes, vai ser aí nesse cerne de, bom, como que a gente lida com essa rejeição? Como que a gente lida com essa possibilidade inerente da gente ser rejeitado? Perfeito. E eu acho que tem um aspecto que se liga muito a isso que tu trouxeste perfeitamente, que é o aspecto do controle, né? O quanto a nossa relação com a comida, a nossa relação com o corpo e essa busca pelo corpo perfeito tá ligada a uma busca por um controle que muitas vezes é apenas uma ilusão, né? O ideal de um controle. Então, se a gente assume que esse corpo ideal significa aceitação, amor e sucesso, então eu preciso disso, eu vou fazer de tudo para atingir isso. Então a gente pensa, tantas coisas na minha vida que estão fora do meu controle, tantas coisas no universo que saem totalmente fora do meu controle. Ah, mas o meu corpo eu controlo. E para controlar o meu corpo, eu preciso controlar a minha alimentação. Então a minha alimentação eu vou controlar muito bem. E eu parto do princípio que se eu tenho a minha alimentação controlada, eu vou ter controle sobre o meu corpo e, consequentemente, eu vou ter controle sobre a minha vida. E aí vai estar tudo certo, né? Relacionamento, trabalho. Então, é uma ideia que a gente carrega de que se a gente conseguir manter essa alimentação, manter o força, foco e fé, manter a dieta, manter o treino, a gente vai conseguir ter controle da nossa vida. E desculpa te interromper, Laura, mas é muito bacana isso, porque uma crença muito comum de pacientes com TAs é: quando eu emagrecer, isso. Quando eu conseguir perder o peso, vou entrar na dança. Quando eu perder peso, vou viajar. Quando eu perder peso, vou ir buscar um companheiro, uma companheira. Mas, gente, o quanto eu tô me afastando do que é importante pra mim de novo durante esse processo. Por que eu preciso? E às vezes isso nunca acontece, mesmo quando às vezes as pessoas perdem peso ainda, não se sentem confortáveis pra isso. Então, é todo um ciclo que a gente precisa intervir e trabalhar aí.